Geralmente os empreendedores ou empresários ou CEOs de sucesso têm uma carreira para mostrar para os seus descendentes, para a sua família ou para o mercado. Nós estamos aqui com uma pessoa que tem não só uma, mas duas e até três carreiras de sucesso. Roberto Justus, que dispensa apresentações, está próximo de estrear a nova edição de O Aprendiz do dia 18 de março. 18 de março, é isso aí. Antes da gente falar sobre a tua trajetória, seu pai foi um dos construtores de Brasília. Uhum. E eu lembro que um pouco antes das eleições foi feita uma pesquisa e o seu nome pontificou como uma das pessoas mais admiradas e, portanto, que teriam uma chancela para ser presidente da República. Por que você não quis concorrer à presidência? Olha, depois do fenômeno Donald Trump com o aprendiz, João Dória com o aprendiz, né, são empresários que viraram políticos, acharam que eu poderia ter perfil para ocupar algum cargo público, mas no sentido de que seriam uma boa opção para o eleitor, né? Conhecido do grande público, estou há 15 anos na televisão, perfil limpo, trajetória limpa, nunca tive nada com governo, não tem nada para se preocupar com essas coisas e, assim, pelo menos passa uma visão de gestor competente, tal, muito, até pelo aprendiz, né? Tantas salas de reunião, tantas situações no aprendiz, virou exemplo para tanta gente, então fazia um certo sentido. O que não fazia sentido é eu entender esse mundo político, que não tem nada a ver com o meu perfil, nada a ver com o meu estilo, nada a ver com o que eu sonho para mim, apesar de que ajudar seu país, você se doar um pouquinho, devolver ao seu país o que ele fez por você, é um apelo interessante? Mas era impossível quase para mim imaginar passar por uma eleição sanguinária como são as eleições, né? E viver uma vida pública, assim, no sentido de governo. É um jogo pesado, é um mundo complexo e no meu estilo, eu sou franco, aberto, transparente, muito difícil para mim jogar esse jogo. O João por exemplo, João Dória, que é amigo pessoal meu e seu, tem um estilo, sempre teve para esse tipo de coisa, para engolir sapo, para aguentar. Né, Mais diplomático. Ele é super diplomático, ele aceita, ele vai, ele é um cara determinado para isso e nasceu para isso. E acho que ainda vai ser presidente da República, mas não era a minha praia, não, definitivamente. Como é que você entrou no mercado publicitário? Eu tenho a impressão que, pela tua formação universitária, você estava pensando em outra coisa. Administrador de empresa. Meu pai tinha uma construtora, como você bem falou, entre outras coisas, construiu o Congresso Nacional, que hoje não abriga tantas pessoas tão interessantes assim, se bem que está mudando também. Construiu grande parte de Brasília, metrô do Rio São Paulo. Eu tinha uma grande empreiteira na época. E queria que eu fosse engenheiro, mas eu não quis ser. E aí eu fui fazer administração de empresas. E na época eu comecei a querer enxergar o que eu ia fazer meu. Eu não queria ser herdeiro de nada. Nada contra aquelas pessoas que conseguem fazer crescer o negócio da família. Eu acho que isso é uma tarefa complexa, né? Você ser filho, ou ser genro, ou ser parente de pessoas bem-sucedidas, te duplica ou triplica a tua responsabilidade. É muito complexo, né? Você tem que provar 3 ou 4 vezes que você é bom, né? Que você tem um sobrenome. Mas eu preferia ter o meu próprio caminho. E na época eu vislumbrava, eu via que a propaganda brasileira era muito criativa, muito premiada já no mundo. Estamos falando da final da década de 70, início da década de 80. Estou falando de 1981, na verdade. Eu tinha 26 anos de idade, falei, quer saber, esse é um ramo que me agrada, que me interessa. E aí entrei sócio de uma pequena agência, e aí nasceu meu primeiro negócio da propaganda lá, há bons 38 anos atrás. E eu lembro que na época da Nilcon era por aqui, não era? Não, então, aí quando eu saí dessa primeira sociedade, que era Fischer e Justus, e virou Nilcon, foi aqui na Berrini, exatamente nesse terreno que nós estamos. A gente teve era um prédio que hoje não existe mais, foi derrubado. Sede antiga do Pão de Açúcar? Era a sede antiga do Pão de Açúcar, depois virou um prédio multiuso, meu escritório era lá, e eu recomecei lá como Nilcon. 4 anos depois daquilo, isso é 1998 nós estamos falando. Em 2002 já era líder de mercado. Eu considero que ninguém fala disso, mas foi o maior crescimento da história da propaganda. Ninguém em 4 anos saiu do zero, literalmente do zero, para virar a número 1 do Brasil. Com os maiores anunciantes do mercado como você. Na época, sim. Quem foi determinante, quer dizer, peguei na época era Kaiser, BCP, que foi o lançamento da hoje Claro, né? E depois, esses foram os 3 mais marcantes clientes na época. Kaiser, cerveja, a BCP, que é a telefonia celular, e Casas Bahia. Aí o negócio explodiu. Aí foi bastante, foi um crescimento avassalador. Muito grande.
Porque vocês tiraram o Casas Bahia de um anunciante médio para o maior anunciante do país. Era um anunciante grande, não era médio, mas não era Já tão era gigante. grande. Já era um belo anunciante, né? Mas não, depois virou muito Mas mais. eu lembro que tinha uns anúncios que eram com Pelé. Lá para trás. Lá para trás. É. Né? Era uma coisa assim que não tinha a É. pegada que vocês. Era uma house agency. Assim, para o público que não entende isso, quando você tem uma agência própria, você não consegue atrair os melhores talentos do mercado. Então a criatividade da agência própria geralmente é muito limitada. Os grandes talentos estão nas grandes agências, porque eles querem operar em vários segmentos, não consegue ficar só fazendo. Imagina você, um grande criativo, ficar só fazendo varejo, só fazendo Casas Bahia. Você não consegue levar um grande criativo para fazer isso, entendeu? Então, realmente o trabalho era limitado em termos de criatividade. Depois que nós entramos, nós até falamos na época para eles, vocês não precisam de uma revolução, vocês precisam de uma evolução da comunicação de vocês. Então, porque todo mundo oferecia revolução para eles e eles se assustavam. E essa foi a frase que convenceu a família de confiar na minha equipe, e a gente foi crescendo, montamos o escritório dentro lá da própria Casas Bahia, pelo volume de coisas, de ofertas que eles tinham diariamente e tal. Fizemos uma operação lá dentro e ali funcionou até hoje. Até hoje a conta está lá. Eu não estou mais na empresa, eu já vendi as empresas em 2017. E eu lembro que vocês aplicaram a inteligência de mercado para entender como era a cabeça do cliente e criaram através disso aquele slogan que é pagar quanto. Essa foi uma das fases, né? Teve várias fases, porque nós ficamos de 99 até a minha saída, eu vendi em 2015, mas saí em 17. Olha quantos anos. Nós estamos falando em 18 anos de conta, né? Uma das fases de grande sucesso foi o que é pagar quanto. Que era legal para mostrar que a Casas Bahia era o lugar onde você ia fazer os grandes negócios, né? Onde você ia comprar mais barato e você podia negociar a tua compra. Então, sempre foi muito interessante. Mas o grande mérito era deles, né? Eles conseguiram dar crédito para um público que as outras concorrentes nunca deram. Numa época que ninguém dava também. Ninguém dava. Então, para eles o Samuel Klein sempre falava o seguinte: o pobre é o mais honesto de todas as pessoas, porque a única coisa que sobra para ele é o nome dele. Ele não vai estragar o nome dele. Quem dá golpe no varejo, quem dá golpe no cartão de crédito é a classe média e média alta. É o cara que tem mais recursos, é esse que dá. Os mais pobres não. Eles honram o seu nome. E eu entrego a geladeira na casa dele, ele sabe que eu sei onde ele mora. Então, com esse raciocínio muito bacana, né, ele acabou abrindo as portas para uma classe social inteira comprar. Por isso que a venda por metro quadrado dele superava muito a venda por metro quadrado dos concorrentes. Às vezes os concorrentes não conseguiam fazer as vendas que ele fazia por esse tipo de approach, esse tipo de pensamento dele em relação ao consumidor. E você estava no auge, comandando a maior agência, o maior grupo de comunicação do país, e saiu dessa posição, que era muito confortável, para uma posição de experimentar uma nova carreira. Como é que foi isso? Partiu de você? Não, primeiro que eu não saí, tá? Tem uma confusão. Foi, digamos... Em 2004, exatamente 15 anos atrás, eu recebo um telefonema da Rede Record Televisão para fazer um programa que fazia o maior sucesso nos Estados Unidos com Donald Trump, hoje presidente, né? Como o mundo vai... Que era o aprendiz. Fala, você tem um perfil legal para isso, você é líder de mercado, isso é importante para você ser então líder do mercado que você atua, você tem uma aparência boa, você é articulado, então você é um cara que, seria o ideal. Nós analisamos vários empresários aí, você seria o ideal fazer. Eu fiquei meio na dúvida, né, se eu queria fazer TV ou não, uma coisa nada a ver, nunca imaginei. Daí, fui lá e aceitei. E foi um espetáculo fazer, porque é um programa que inspira os novos empreendedores. Foi tema, os programas foram levados para universidades para discutir os temas do programa. Um laboratório para testar gente, fantástico, né? Enfim, fez um sucesso danado o formato e eu me dei muito bem no formato. Claro que eu estou eu estou mais bravo do que eu sou normalmente, apesar de ser muito exigente. E acabou dando muito certo. Fiquei fazendo até 2009, 2010, 6 anos o programa. Aí fui para outra emissora. Me substituiu o João Dória por 2 edições. Aí voltei e fiz de novo mais 2 edições. E aí fiquei 5 anos sem fazer, porque eu fui fazer outras coisas na televisão. Tive um talk show, fui no SBT, fiz os game show lá, era 1 contra 100, o Topa Não Topa. Depois fiz Power Couple, depois fiz A Fazenda. Então, como apresentador, para mim foi muito rico fazer tudo isso, foi muito interessante. Aí, agora, eu saí da Record o ano passado e aí resolvi, o que eu vou fazer na televisão? Aí eu comprei o formato nos Estados Unidos, porque todo mundo falava, cadê o aprendiz, cadê o aprendiz? Era tipo os órfãos do aprendiz, todo mundo querendo o aprendiz de volta, 5 anos fora do ar. Aí eu falei, vou fazer, mas dessa vez eu vou fazer uma coisa bem diferente, né? E primeiro comprei o formato, aí fui procurar as emissoras. A Band me acolheu muito bem num formato de coprodução comigo,
Ou seja, estamos fazendo juntos o programa em sociedade, diferente do que seria nas outras emissoras, onde eles fazem. Então, com isso eu tive uma liberdade editorial de criar o programa junto, de produzir o programa junto e de me beneficiar financeiramente do resultado final do programa. E é um sucesso comercial, tivemos uma excelente aceitação. Hoje em dia, as pessoas querem ver o conteúdo, vão atrás de conteúdo, não é tanto... Claro que a Band tem menos audiência que uma Rede Globo, que uma Record, mas ela tem uma audiência qualificada, ela tem pessoas que vão atrás dela para assistir bons programas, como Masterchef, no meu caso, né, como o jornalismo da Band, tem uma série de atrativos lá. E eu achei o melhor parceiro do mundo para fazer e vamos voltar em março agora. E trouxemos digital influencers e youtubers como participantes. Esse foi o grande diferencial, essa convergência entre TV aberta e mundo digital. Até para que os fãs desses que não veem televisão normalmente, venham ver Exatamente. televisão e vai ser assim mesmo. É bem interessante. Esse programa ele tem um formato no qual você decide totalmente o destino dos outros. 100%. Embora tenha o auxílio aí dos seus conselheiros e tal, mas isso não mexe com a tua personalidade, já que você é a pessoa que decide o destino de uma pessoa até escolher aquela que então, sabe por quê? vencedora? É muito legal da gente pensar o seguinte, eu não estou decidindo o destino dessa pessoa, eu estou figurativamente demitindo alguém que não trabalha para mim. Você demite uma pessoa que trabalha para você, está tirando o emprego da pessoa, está tirando o chão da pessoa, está tirando o ganha-pão dela para chegar em casa, olhar para a esposa e para os filhos e dizer, perdi o emprego. Isso é difícil. E já tive que fazer isso muitas vezes na minha vida, na minha empresa. Ali eu estou eliminando a pessoa com um senso figurativo da palavra demitido. E se concentrando num grupo para continuar. E os outros continuam. E só um vai ganhar de qualquer jeito. Então, o grande trabalho ali, a grande responsabilidade é eu saber escolher de uma forma que as pessoas em casa que estão assistindo entendam o porquê que em cada tarefa, em cada momento, eu tirei uma pessoa e deixei a outra e por que isso aconteceu. E aí que vem a responsabilidade. Não tem nenhuma ingerência da televisão, quem vai dar mais ou menos audiência, pouco interessa para nós, pelo menos para mim, então eu não estou interessado, se a TV está interessada, o problema é dela. Eu não me pauto por isso, porque eu tenho uma credibilidade a zelar. Então eu tomo a decisão e vai embora, e já errei, acho que já teve, olhando depois, eu até pensei, podia ter ido essa pessoa em vez daquela, isso é normal, sou humano também, tenho às vezes uma decisão no calor da história que eu tomei, que depois não era bem isso. Então, não me deixa, não é uma responsabilidade no sentido de que eu estou decidindo o destino da pessoa. Eu estou tirando ela de um sonho que era ganhar esse programa, ganhar um prêmio maravilhoso, né, e aparecer muito e ter outras chances na carreira. Tem a dúvida que é bacana, mas não é tão grave quanto destruir, porque a pessoa tem a vida dela, tem a carreira dela, que continua lá fora. Né? A primeira vencedora é sua conselheira. Hoje agora. Ela é conselheira, a Viviane Brafa. Já foi conselheira 2 vezes, a terceira vez que ela é conselheira. Ela é muito inteligente, muito rápida, muito boa profissional, conhece o programa como ninguém e é uma das minhas conselheiras. E este ano a novidade, que o outro conselheiro é o Zé Roberto Marques, que é um dos maiores coaches, se não o maior coach do Brasil, já treinou mais de 1 milhão de pessoas. O presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. E ele está junto com a gente e está fazendo um trabalho incrível, surpreendente no programa. Ele traz. E seu filho assim, vai também participar? Ele vai ser um substituto, porque o Zé não pode fazer todos os programas. Ele deve fazer muita palestra. Ele tem palestra e tal, então o Ricardo substitui também a Vivi quando ela tem alguma coisa dela. Então, na verdade, ele vai fazer 3 programas e os outros 2 vão fazer os 12 outros programas. E o Zé Roberto é interessante porque a visão é essa. Ele faz a parte meio que do book smart, que é o cara técnico, e ela faz a parte do street smart. Ela é das ruas. Ela entendeu? É uma pessoa que... Então os perfis se complementam, entendeu? Ela é a fazedora, ele é o teórico. Então é muito interessante as duas visões de uma sala de reunião.